próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda será tomada por um desespero repentino ao perceber que a janela do quarto onde guarda a escultura das Três Graças está escancarada. "Invadiram minha casa", gritará ela, em pânico. Ferrete tenta acalmá-la, mas a vilã insiste que há algo errado. Nada foi roubado, mas alguém andou bisbilhotando. O medo de ser desmascarada a deixa fora de si, e Ferrete, já impaciente, propõe uma solução macabra. "Vamos acabar logo com o problema da Josefa." Enquanto isso, Joelle ignora os avisos de Kellen e segue decidida a se encontrar com Raul no mirante. "Não vá, Joelle. Esse rapaz só te arrasta para confusão", implora a amiga. "Preciso resolver do meu jeito", responde ela com firmeza. Raul, transtornado, revela que Bagdá o ameaçou em sua própria casa. "Ele disse que se eu não pagar, vai atrás de você também", confessa. Joelle o encara com compaixão, mas deixa claro que já tomou uma decisão sobre a gravidez. Agora é sua vez de escolher se vai enfrentar ou fugir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Joaquim perde a paciência com Misael. "Você devia ter defendido a Joelle", reclama o amigo. O rapaz explode. "Eu não tenho família, Misael. Não devo nada a ninguém." A resposta amarga escancara a solidão que ele tenta esconder atrás da raiva. Enquanto isso, Ferrete e Arminda consolidam seu pacto venenoso, decidindo dar remédios falsificados para Josefa. A idosa, desconfiada, desabafa com Gerluce. "Acha que eu não percebo? Eles querem se livrar de mim." Ainda mais inquieta, comenta. "Macedo anda sabendo demais, inclusive sobre o Paulinho e aquela cuidadora." Mais tarde, Célio aparece com uma proposta indecente para Macedo. "Me garante um emprego fixo e eu conto o que vi na noite da invasão." Macedo hesita, mas a curiosidade o vence. No mesmo instante, Gerluce entra no quarto das Três Graças para pegar o dinheiro dos remédios de Lígia. O que ela não espera é ouvir o clique da porta se trancando atrás de si. No escuro, o medo toma conta, e o som de passos se aproxima. Zenilda deixará de ser uma figura passiva na sombra do marido para se tornar uma força capaz de abalar as estruturas da poderosa Fundação Ferrete. A advogada, que sempre viveu reprimida pelo temperamento controlador de Ferrete, decidirá finalmente agir por conta própria, movida por uma mistura de indignação, traição e senso de justiça. Tudo começa quando Zenilda, após uma conversa com Gerluce, percebe que as denúncias sobre os medicamentos falsificados podem ser reais. A princípio, ela tenta afastar a ideia de que o próprio marido estaria envolvido, mas ao relembrar certas atitudes dele, o excesso de sigilo, as viagens repentinas, as reuniões à meia-noite com Arminda, sua mente começa a juntar as peças. É então que a mulher decide abrir os olhos e vasculhar os arquivos da empresa. O que ela encontra é devastador. Notas frias, contas em paraísos fiscais e correspondências cifradas assinadas com a inicial A, que logo ela associa a Arminda. Em choque, Zenilda passa a encenar uma frieza calculada dentro de casa. Finge que nada sabe, mas sua mente já trabalha em silêncio, arquitetando a melhor maneira de expor Ferrete sem se colocar em perigo. Ao mesmo tempo, a advogada retoma seu antigo registro na OAB, reacendendo uma parte de si que Ferrete havia tentado apagar. O retorno à carreira é recebido com surpresa por todos, mas principalmente por Arminda, que passa a sentir o peso de uma rival que conhece suas manhas e segredos. Ferrete, por outro lado, reage com desprezo. "Voltar a advogar, Zenilda? A essa altura? Não me faça rir", provoca ele ao vê-la de terno e pastas na mão. Mas por trás do sarcasmo, há inquietação. Ele sabe que a mulher é inteligente o suficiente para cavar fundo, e teme que ela o faça. Zenilda não demora a agir. Ela procura Gerluce discretamente e oferece ajuda jurídica para o processo contra a fundação. "Eu não posso fingir que não sei o que está acontecendo, Gerluce. Essas pessoas estão sendo envenenadas. E eu vivi anos dormindo ao lado do homem que comanda isso." Gerluce, emocionada, hesita em confiar, mas ao perceber a sinceridade da ex-primeira-dama da fundação, aceita a parceria.
Nasce então uma aliança improvável e perigosa. Enquanto isso, Arminda começa a perceber que o cerco está se fechando. Ferete a chama para uma reunião secreta na mansão e revela que Zenilda andou mexendo nos arquivos. Ela acha que é esperta, mas está brincando com fogo. Alerta ele, acendendo um charuto. Arminda, nervosa, tenta disfarçar o medo. Deixe comigo. Eu dou um jeito nela, mas o olhar de Ferete deixa claro que ele já tem seus próprios planos e que não hesitaria em fazer qualquer coisa para calar a esposa. Zenilda, por sua vez, demonstra cada vez mais frieza. Sua transformação é notável. Ela começa a frequentar o fórum da cidade, reaparece em eventos jurídicos e volta a ser reconhecida como a brilhante advogada que um dia fora. Aos poucos, as pessoas percebem que há algo diferente nela. Um brilho no olhar, uma determinação que intimida até os aliados de Ferete. Zenilda voltou a ser quem sempre foi. Só que agora, ela não tem mais nada a perder, comenta Josefa em conversa com Paulinho. Em casa, as discussões se tornam cada vez mais intensas. Ferete sente que perdeu o controle da esposa. Você está me desafiando, Zenilda? Pergunta ele ao vê-la reunir documentos em uma pasta. Estou me libertando, Ferete, responde ela com calma mortal. A frase ecoa pela sala como um golpe silencioso. No mesmo capítulo, Zenilda descobre que Arminda e Ferete continuam se encontrando às escondidas. Ela segue o carro do marido e flagra um encontro comprometedor. O diálogo que houve é o estopim de sua decisão. Ferete planeja se livrar de Gerluce e falsificar novas notas fiscais para encobrir o rastro da fundação. Zenilda grava tudo no celular e volta para casa com o rosto pálido, mas o coração firme. A advogada sabe que a partir daquele momento não há mais volta. Em paralelo, Gerluce sofre uma nova ameaça. Misael aparece em sua porta, avisando que o pessoal da fundação está desconfiando de vazamentos. Eles vão atrás de você, moça, e dessa vez não é só papo de intimidação. Assustada, ela procura Zenilda. Se quiser me tirar desse caso, eu entendo, diz Gerluce chorando. Zenilda segura firme nas mãos dela e responde. Agora é que eu não saio. Eu vou até o fim, custe o que custar. A tensão entre Zenilda e Ferete chegará ao auge. Durante um jantar de aparências, em que também estarão presentes Arminda e outros empresários da cidade, Zenilda fará questão de levantar uma taça e brindar. Aos homens que acreditam que podem esconder a verdade debaixo de tapetes de luxo. O constrangimento é geral. Ferete fecha o semblante. Arminda quase derruba o copo. O clima se torna insuportável. A partir daí, Ferete passa a agir de forma cada vez mais paranoica. Ele instala câmeras na casa, vigia os passos da esposa e começa a mover contas para o exterior. Mas nada escapa ao olhar calculista de Zenilda, que já enviou cópias de todos os documentos para um advogado em segredo. Arminda, desesperada, tenta alertar Ferete de que Zenilda está prestes a explodir o escândalo. Ela vai te destruir, grita. Vai nos destruir, Arminda, corrige ele gelado. Em seguida, Ferete tem uma ideia sombria. Usar Josefa como isca. Se ela morrer tomando um dos nossos remédios, a culpa cai toda em cima da fundação social e Zenilda nunca vai conseguir provar nada. Enquanto isso, Zenilda avança em sua investigação e começa a costurar uma rede de aliados dentro da própria fundação. Cláudia, a funcionária que já havia descoberto parte dos segredos de Arminda, passa a repassar informações confidenciais para uma advogada. O trio, Zenilda, Gerluce e Cláudia, se torna o novo núcleo de resistência contra o império corrupto dos Ferete. Mas o perigo aumenta quando Arminda intercepta uma mensagem e descobre que Zenilda pretende protocolar uma denúncia formal no Ministério Público. Ela vai acabar comigo, desabafa a vilã para Ferete. Não vai se eu acabar com ela primeiro, responde ele, frio como pedra. A sequência mais esperada da semana promete estremecer o público. Zenilda confrontará o marido na própria sede da Fundação Ferete. De terno e pastas em mãos, ela entrará na sala de reuniões lotada e, diante de todos os diretores, anunciará que está assumindo a defesa das vítimas dos medicamentos falsificados. A justiça que vocês tentaram comprar agora
vai cobrar o preço com juros, dirá, olhando fixamente para Ferete, que ficará pálido. Nos corredores a notícia se espalha. Zenilda rompeu com o marido, cochicham os funcionários. Arminda, furiosa, joga um vaso contra a parede e promete se vingar. Essa mulher vai se arrepender de ter nascido. Mas o que ninguém imagina é que Zenilda já foi mais longe do que aparenta. Em segredo, ela gravou depoimentos, guardou provas e fez um testamento no qual revela tudo o que descobriu, caso algo lhe aconteça. A guerra está declarada. E Três Graças se prepara para uma nova fase, em que a antiga dama da fundação se tornará a inimiga número 1 do Império Ferete. A relação entre Zenilda e Gerluce crescerá ainda mais. As duas formarão um elo quase maternal, unidas pela dor e pela coragem. Em uma das cenas mais emocionantes, Zenilda dirá: "Você me devolveu a fé que eu tinha perdido. E agora, Gerluce, chegou a hora de devolver isso para o mundo." Ao mesmo tempo, Ferete se aproximará de Leonardo, revelando ao filho parte de seus crimes e tentando convencê-lo a assumir o controle da fundação. Precisamos de alguém de confiança para segurar a empresa. Zenilda está fora de controle, Leonardo, dividido entre o poder e a consciência, se tornará um novo ponto de tensão na história. E enquanto tudo isso acontece, Arminda prepara sua própria cartada. Decidida a eliminar Zenilda, ela se alia a Macedo e encomenda uma sabotagem nas provas que a advogada pretende entregar à promotoria. Se ela abrir a boca, vai sumir antes de pisar no tribunal. Mas o destino de Três Graças começa a se desenhar com um novo eixo moral. Zenilda contra Ferete, o bem contra o poder, a verdade contra o veneno. E nada, absolutamente nada, será como antes. O destino de Arminda vai começar a ruir pelas mãos de alguém que ela jamais imaginaria. Cláudia, a empregada discreta, fiel e aparentemente ingênua, será a responsável por puxar o fio da meada que pode desmascarar a patroa. A trama vai se intensificar quando a funcionária, acostumada a se manter em silêncio, acabar no centro de uma teia de segredos, traições e mortes encobertas há anos. Tudo começará quando Josefa, em um raro momento de lucidez e coragem, decidir abrir o coração para Cláudia. A idosa, desconfiada das atitudes sombrias da filha, contará que Arminda e Ferete mantêm um relacionamento às escondidas desde os tempos em que Rogério ainda era vivo. Aquela mulher nunca amou ninguém além do dinheiro, dirá Josefa com a voz trêmula, antes de acrescentar: "E esse Ferete é mais perigoso do que parece. Rogério sabia demais e, por isso, pagou com a vida." Essas palavras cairão como uma bomba no coração da funcionária. Cláudia, que sempre acreditou trabalhar apenas para uma família excêntrica, começará a perceber que vive em uma casa tomada por fantasmas. A partir daí, ela passará a observar cada gesto de Arminda com novos olhos, reparando nos cochichos, nas ligações às escondidas, nos olhares nervosos que a patroa lança sempre que alguém toca no nome de Rogério. Certa noite, enquanto encerra o expediente, Cláudia ouvirá uma conversa tensa vinda do escritório. A voz de Ferete, fria como aço, dirá: "Se alguém descobrir o que aconteceu naquela noite, você vai pagar junto comigo." Arminda responderá, quase sussurrando: "Ninguém vai descobrir. Eu me encarrego disso." O coração da empregada disparará. Ela encostará o ouvido na porta, mas o ranger do assoalho a denunciará. Silêncio. Em seguida, passos rápidos se aproximam. Cláudia corre, finge estar limpando o corredor, e Arminda aparece, altiva. "O que faz aqui a essa hora? O expediente já acabou." O olhar de Cláudia tremerá, mas ela disfarçará. "Eu ia apagar as luzes, dona Arminda." A patroa dá um meio sorriso que mais parece uma ameaça. "Acho que está se metendo demais onde não é chamada, menina." Nos dias seguintes, Arminda começará a desconfiar que a empregada sabe mais do que demonstra. Ferete insistirá para que ela a demita, mas a vilã decidirá mantê-la por perto, para vigiar. "Prefiro o inimigo ao alcance dos meus olhos", dirá, enquanto acende um cigarro diante do espelho. Mas Cláudia continuará investigando. Empurrada pela curiosidade e pelo medo, ela descobrirá o quarto trancado do casarão, o mesmo onde Arminda esconde a escultura misteriosa das Três Graças. O objeto, coberto por um lençol e cercado de velas apagadas,
emite uma presença estranha, quase opressora. Cláudia se aproximará, passará a mão sobre o mármore frio e perceberá uma fissura na base. Dentro dela, algo metálico brilhará. Antes que possa ver o que é, ouvirá passos no corredor e se esconderá atrás das cortinas. Arminda entra, pega a chave do bolso e tranca a porta com pressa, murmurando: "Se alguém descobrir, acaba tudo." Apavorada, Cláudia escapa por uma passagem lateral da casa e corre para o quarto dos fundos, onde divide o espaço com Josefa. A idosa, pálida, pergunta o que aconteceu. Eu vi a estátua. Ela esconde alguma coisa lá dentro, dona Josefa." A senhora, tremendo, responde: "Aquela escultura é o símbolo da maldição dessa família. Rogério queria se livrar dela antes de morrer." As duas trocam um olhar silencioso, pesado de pressentimento. No dia seguinte, Arminda fará uma inspeção minuciosa pela casa. "Estou achando que tem empregadas demais nessa história", dirá, seca, encarando Cláudia de modo intimidador. Ferete, sentado ao lado, observará tudo em silêncio enquanto a vilã prossegue. E certas pessoas estão se esquecendo de que curiosidade pode ser um veneno. A tensão aumentará quando Josefa, sem medir as palavras, afirmar diante da filha e da empregada: "Rogério foi assassinado, e eu sei por quem Arminda se virará num rompante, com os olhos em brasa. Mas antes que possa reagir, o telefone tocará e interromperá o confronto. Josefa aproveitará para sair de cena, deixando a filha transtornada. Cláudia, por sua vez, tentará agir normalmente, mas o medo será visível. A cada barulho, ela se sobressalta. A cada olhar de Arminda, sente-se mais próxima do abismo. E mesmo assim, a curiosidade a consome. Certa madrugada, movida por um impulso inexplicável, Cláudia voltará ao quarto proibido. Usará uma cópia da chave feita às escondidas e abrirá a porta, o coração batendo descompassado. Ao levantar o lençol, verá novamente a escultura das Três Graças. Mas agora, sob uma nova luz, perceberá algo ainda mais perturbador. Manchas vermelhas antigas, quase imperceptíveis, escorrendo pela base da peça. "Meu Deus!" sussurra recuando. Nesse instante, ouvirá a voz de Arminda atrás dela. "Curiosa, não é? Quer saber o que aconteceu com o seu antigo patrão?" Cláudia congela. A patroa segura uma lanterna, o rosto iluminado de baixo, como o de um demônio. "Você devia ter ficado quieta. Agora já é tarde." A partir daí, o jogo de gato e rato entre as duas tomará proporções perigosas. Cláudia tentará se afastar, mas Arminda começará a manipulá-la, oferecendo dinheiro, promessas de promoção e depois ameaças veladas. "Você não quer perder o emprego, quer? Nem a língua, imagino." Enquanto isso, Josefa percebe que a empregada está em apuros e tenta protegê-la, mas sua saúde frágil e a constante vigilância da filha a impedem de agir com firmeza. Ainda assim, ela alerta: "Se Arminda desconfiar de você de verdade, ela te some do mapa." Mas Cláudia já está envolvida demais. Ela começará a anotar tudo o que ouve e vê: datas, nomes, ligações, visitas de Ferete e até registros dos remédios que Arminda manda manipular. Aos poucos, formará um verdadeiro dossiê e passará a ser uma ameaça viva para a vilã. Em uma noite decisiva, Arminda encontrará o caderno escondido no quarto da funcionária. Folheará as páginas, os olhos arregalados de ódio. "Então é isso. Ela está me espionando." Ferete, ao saber, tentará acalmar a parceira. "Deixe que eu resolvo." Mas Arminda não confiará em ninguém. "Não, eu mesma vou dar um jeito nessa fofoqueira." O clima dentro do casarão se tornará sufocante. Cláudia perceberá que algo está prestes a acontecer. As portas se fecham sozinhas, o telefone toca e ninguém responde, e à noite ela ouve passos atrás da parede. Até que, em um domingo, ao limpar o corredor, encontra um bilhete preso sob a escultura. "Eu sei o que você viu." O terror tomará conta de Cláudia. Ela tentará pedir demissão, mas Arminda, com falsa doçura, insistirá: "Nem pense em me deixar agora. Você é indispensável." Cláudia passa a ser vigiada o tempo todo. Cada passo, cada olhar,
Cada suspiro dentro da casa de Arminda parece monitorado. A patroa, fria e calculista, faz questão de manter o controle psicológico sobre ela. Você deve estar cansada, Cláudia. Talvez precise de um descanso permanente, dirá com um sorriso envenenado. Ferete tentará dissuadir a comparsa. Não vale a pena sujar as mãos com uma empregada. Mas Arminda, obcecada, responde. Ela sabe demais. Se abrir a boca, né, acaba tudo. A tensão chega ao ápice quando Cláudia decide fugir. No meio da noite, ela junta o pouco que tem e tenta sair pelos fundos. Mas ao abrir a porta, dá de cara com a vilã. Arminda, com um olhar gélido, bloqueia a saída. Aonde pensa que vai? Cláudia, tremendo, encara a patroa e solta o que vinha engasgado há dias. Eu sei que a senhora matou o Rogério, e um dia todos vão saber também. O silêncio que se segue é mortal. Arminda avança, mas é interrompida pelo som de uma sirene ao longe. Pela janela, luzes azuis piscam no portão. É Josefa que, antes de desmaiar, conseguiu ligar para a polícia e denunciar a própria filha. Arminda empalidece. A velha me traiu, murmura, tentando disfarçar o pânico. Ferete surge no corredor e grita. Eles estão aqui! Cláudia aproveita o momento para correr e se esconder atrás da escultura das Três Graças. A polícia invade o casarão, mas ao abrir a porta do quarto secreto, encontra apenas o símbolo de mármore, imponente, com uma rachadura maior do que antes. E dentro dela, os restos do medalhão de Rogério, a prova que todos buscavam. Uma trama sombria e perturbadora vai ganhar força. Samira manipula Raul ao revelar um passado oculto e o convence a tomar uma decisão capaz de mudar vidas para sempre. A vilã, movida por ambição e segundas intenções, enxergará no bebê que Joelle espera de Raul uma nova oportunidade de lucro dentro da rede clandestina de tráfico de crianças que opera silenciosamente na região. Desde o primeiro encontro na fundação, Samira percebe o ponto fraco do rapaz, a insegurança. Raul está dividido entre o medo da paternidade e o despreparo emocional para enfrentar a nova realidade. É justamente nesse abismo que a vilã se infiltra, oferecendo uma aparente compreensão. Ela fala manso, se mostra solidária e finge entender as angústias que o consomem. A vida nem sempre nos dá o que merecemos, Raul. Às vezes, é preciso abrir mão para não sofrer ainda mais, dirá, com aquele olhar calculado que mistura piedade e manipulação. Para conquistar a confiança do filho de Arminda, Samira decide abrir as feridas de um passado cuidadosamente encoberto. Eu sei o que é ter que fazer escolhas impossíveis. Começa fingindo emoção. Ela revela ter vivido na Europa, mergulhada no caos das drogas e da miséria. Expulsa do quarto onde morava, grávida e sem recursos, foi abordada por uma misteriosa senhora nas ruas de Paris. Ela me olhou nos olhos e disse que podia me ajudar. Tudo o que eu precisava era confiar. Contará entre suspiros e lágrimas falsas. Raul, sensibilizado, se aproxima mais. E o que aconteceu depois? Questiona, quase em tom de compaixão. Samira, calculista, faz uma pausa longa antes de prosseguir. Eu aceitei a proposta. Entreguei meu bebê em troca de uma quantia que, na época, significava a sobrevivência. Achei que estava salvando a criança do inferno que era minha vida. A cena é carregada de emoção e ambiguidade. Mas a revelação que vem em seguida é ainda mais perturbadora. Aquela senhora fazia parte de uma organização. Eles diziam que encontravam famílias ricas e seguras para crianças sem destino. Nunca perguntei detalhes. Só sei que cumpri minha parte e, graças àquele dinheiro, consegui recomeçar. Raul se mostra dividido. O peso da história o toca, mas algo o incomoda. Você sabe o que aconteceu com seu filho? Pergunta. Samira dá de ombros com um meio sorriso enigmático. Não sei, e sinceramente, prefiro não saber. Acredite, Raul, algumas verdades só machucam. O importante é que ele deve estar bem. Melhor do que estaria comigo. O rapaz franze o senho, ainda tentando compreender a frieza nas palavras dela. Mas e se essa tal organização não for o que parece? E se for algo ilegal? Questiona. Samira responde com serenidade forçada. Não são pessoas más, Raul. Apenas discretas. É um sistema paralelo, entende? Não tem endereço, nem registro, mas funciona.
Não existe exploração, só uma troca de destinos. A cada frase, a vilã semeia uma mistura de culpa e dúvida no coração do rapaz. Raul começa a repensar se realmente tem condições de criar uma criança. Se Joely, ainda tão jovem e instável, não estaria se precipitando ao querer assumir tudo sozinha. Samira percebe o conflito interno e aperta o golpe. Você é um bom homem, Raul, mas às vezes o amor não basta. Às vezes o que parece certo hoje pode destruir 2 vidas amanhã. Nos dias seguintes, Raul volta à fundação sob o pretexto de resolver pendências, mas o verdadeiro motivo é outro. Ele quer ouvir mais de Samira. Ela, ciente da fragilidade emocional do rapaz, reforça o discurso de sacrifício disfarçado de altruísmo. Joely é uma menina doce, mas vive num mundo que não perdoa. Você sabe disso. Criar um filho assim é condená-lo à pobreza, à rejeição. Pense bem, Raul. Você quer isso para ele? Enquanto fala, Samira se aproxima, toca-lhe o braço e o encara com ternura fingida. Quando entreguei meu filho, eu também achei que estava me destruindo. Mas com o tempo percebi que era o contrário. Dei a ele uma chance de viver dignamente. Hoje, quando penso nele, só sinto gratidão. Raul, vulnerável, começa a enxergar o ato da vilã como uma espécie de redenção. E se Joely nunca aceitar isso? Pergunta hesitante. Samira rápida responde. As pessoas mudam, Raul. A dor transforma. Se você me der o contato dela, talvez eu consiga convencê-la. Ninguém precisa saber. Seria como um favor anônimo. A conversa deixa o rapaz atordoado. As palavras de Samira ecoam na cabeça dele durante dias. Entre o remorso e a dúvida, ele passa a evitar Joely, criando um abismo entre os dois. A jovem, por sua vez, percebe a distância e tenta descobrir o motivo, mas Raul se esquiva. Só quero o melhor para você, diz sem encará-la. Samira sabe que o plano está funcionando. Ela manipula cada gesto, cada palavra, para parecer a conselheira sensata que Raul nunca teve. Em uma nova conversa, finge preocupação. Não quero ver você se perder, Raul. Essa criança precisa de um futuro. E se você realmente ama Joely, deveria ajudá-la a entender que abrir mão pode ser um ato de amor. Em paralelo, a vilã mantém contato com Ferret, seu verdadeiro cúmplice na rede de adoções ilegais. Juntos, eles planejam o próximo passo. O garoto é fácil de influenciar. A menina vai resistir, mas com a abordagem certa, cede. Tudo é questão de tempo, comenta fria. Ferret sorri, satisfeito. Trate de garantir o acordo antes do parto. Depois disso, as coisas se complicam. O jogo de Samira é perigoso e cruel. Ela sabe manipular emoções com precisão cirúrgica, alternando entre o drama e a compaixão. Raul, sem perceber, já está preso à sua teia. A cada conversa, ele se convence de que talvez vender o filho, como ela fez, não seja um ato de egoísmo, mas de salvação. Enquanto isso, Joely sonha com a chegada do bebê, alheia à trama que se desenha nas sombras. Ela se emociona ao preparar o enxoval simples, confiante no amor de Raul. Mas nas entrelinhas, o destino do filho está sendo negociado por mãos frias e calculistas. Certa noite, Samira o encontra novamente. A conversa é tensa, mas íntima. Você sabe, Raul, o mundo não é justo. Às vezes, os mais puros sofrem mais. Joely é uma dessas almas. E essa criança pode ser o fardo que vai arrastá-la para o fundo. Pense como pai. Seja racional. Raul hesita, os olhos marejados. Eu só não quero que ele passe o que eu passei. Nem ela, Samira, se aproveita. Então me escute. Existe uma família disposta a cuidar dele. Gente boa, discreta, de fora. Você não precisa se envolver. Só me diga quando e onde o bebê nascerá. Raul fica em silêncio. A vilã percebe que venceu mais uma batalha psicológica. Ao se despedir, ela o beija no rosto e sussurra. A vida é feita de decisões, meu caro. As erradas são as únicas que deixam cicatrizes. Samira, cada vez mais envolta em sua própria teia de mentiras, percebe que Raul está totalmente vulnerável. Ela o manipula com maestria, alternando entre a imagem de mulher arrependida e conselheira experiente. Você é diferente dos outros, Raul. Tem coração, tem culpa, e é por isso que vai acabar fazendo o que é certo.
diz, fingindo emoção enquanto o observa ceder aos poucos. Raul, ainda confuso, começa a justificar a si mesmo. Talvez o que você disse faça sentido. Joelle é tão nova, não sabe o que vem pela frente. E esse bebê não merecia sofrer. Samira aproveita o momento e se aproxima com frieza calculada. Ninguém vai julgar você. É só um passo difícil que precisa ser dado por amor. A vida continua e você vai entender que, às vezes, perder também é uma forma de proteger. Nos dias seguintes, Raul evita Joelle e passa a agir de forma estranha. Ele tenta convencê-la a pensar em outras possibilidades, mas a moça, tomada pela alegria de ser mãe, rejeita qualquer ideia que envolva separação. Esse bebê é meu e seu, Raul. Eu vou lutar por ele, mesmo que sozinha. O rapaz se cala, dominado pela culpa e pela dúvida. Samira, à distância, observa tudo com o olhar frio de quem já traçou cada movimento do jogo. Em uma nova visita à fundação, ela entrega um cartão escrito à mão, com um número sem identificação. Quando decidir o que é melhor, me ligue. Eu cuidarei de tudo. A promessa soa como um veneno doce, e Raul o guarda no bolso, sem coragem de jogar fora. Enquanto isso, Joelle começa a desconfiar das ausências do namorado e do comportamento tenso. Em uma conversa com Gerluce, desabafa. Ele tá diferente, sabe? Parece que tem medo de mim, medo do bebê. Gerluce tenta acalmá-la, mas pressente que há algo errado. Na mesma noite, Samira se reúne secretamente com Ferete. Ele já está pronto. Só falta o empurrão final, afirma ela. Ferete sorri, satisfeito. Certifique-se de que a menina não interfira. Esse bebê vale ouro. A vilã garante que tudo está sob controle e promete agir antes do parto. Raul, atormentado, passa noites em claro. As palavras de Samira ecoam como uma sentença. Abrir mão também é amar. Dividido entre o medo e a responsabilidade, ele pega o telefone e encara o cartão que carrega consigo. O símbolo do pacto sombrio que está prestes a firmar. Gerluce viverá um dos momentos mais intensos e assustadores de sua trajetória. Abalada pela doença da mãe e sem recursos para comprar os remédios, ela tomará uma decisão que jamais imaginou: invadir o quarto secreto de Arminda, onde repousa a famosa estátua das Três Graças, e pegar parte do dinheiro que Ferete costuma esconder por lá. O que a jovem não esperava é que esse ato impensado se transformaria em um verdadeiro encontro com o inexplicável. Tudo começa numa noite silenciosa, quando Gerluce chega à mansão de Arminda. O casarão parece respirar, cada estalo do assoalho soa como um aviso. Com o coração acelerado, ela segura a lanterna e sussurra para si mesma. É só um empréstimo, nada mais. Eu devolvo quando puder, mas sua voz treme. E a dúvida já denuncia que algo não está certo. A porta do quarto das Três Graças se abre com um rangido quase sobrenatural. O ar ali dentro é pesado, como se o tempo tivesse parado. A estátua, iluminada por uma fresta da janela, parece observá-la com um olhar silencioso. Gerluce hesita, ajoelha-se diante da imagem e faz uma prece. Santa Rita de Cássia, me perdoe. Eu tô fazendo isso pela mamãe. Ela tá sofrendo e eu não tenho outro jeito. As lágrimas escorrem, mas a necessidade fala mais alto. Ela abre uma das gavetas e encontra uma sacola com maços de dinheiro, bem arrumados, envoltos em lenços finos. O cheiro de perfume caro se mistura ao medo que toma conta dela. A mocinha respira fundo, toca nas notas e sente o peso do pecado pela primeira vez. É então que o inexplicável acontece. Um vento forte invade o quarto, mesmo com as janelas fechadas. A porta se bate com um estrondo, trancando-a por dentro. O barulho ecoa pelos corredores e Gerluce grita desesperada. Tem alguém aí? Me ajuda, pelo amor de Deus. Nenhuma resposta. A imagem da santa parece brilhar mais forte e ela sente uma presença que a observa. Tremendo, Gerluce cai de joelhos. Captei sua mensagem, minha Santa Rita. Não era para eu fazer isso, né? Eu entendi, sussurra chorando. Os minutos seguintes são de puro pavor. Ela tenta abrir a porta, mas nada se move. A lanterna pisca, as sombras dançam pelas paredes e o som de algo caindo no chão a faz gritar. Eu prometo que nunca mais mexo em nada.
Eu juro, minha santa, me tira daqui, implora. E como se fosse um milagre, o trinco se solta sozinho. A porta se abre lentamente, sem ninguém do outro lado. Gerluce não pensa duas vezes. Corre para fora, ainda com o dinheiro nas mãos, mas logo volta, tomada por um sentimento maior que o medo. Ela devolve o dinheiro para o mesmo lugar, ajeita as sacolas e volta a ajoelhar-se diante da estátua. Me perdoa, eu errei, não quero mais isso para mim. O rosto dela está molhado de lágrimas e a respiração é curta. Ai, minha santa, eu sei que errei, mas não precisava ser tão dura comigo por causa disso. Agora eu tô perdida e mal paga, murmura entre soluços. A lanterna apaga de vez e a única luz que resta é a que vem da imagem. Uma sensação de paz, ao mesmo tempo assustadora e reconfortante, toma conta do quarto. Do lado de fora, o vento sopra diferente. Gerluce saiu cambaleando, ainda em choque. Na varanda, ela olha para o céu e faz o sinal da cruz. Nunca mais faço isso de novo. Nunca mais. Mas o destino parece ter outros planos. Quando chega em casa, encontra Lígia pior, tossindo sem parar. A culpa volta a apertar o peito. E será que a santa a castigou por ter ousado mexer no dinheiro sagrado? A jovem sente um arrepio, como se alguém a observasse. Naquela noite, o sono não vem. Cada vez que fecha os olhos, ela vê o rosto da santa, imóvel, mas com um olhar que a persegue. O som da porta batendo ecoa em sua mente, e a sensação de que algo a seguiu da mansão não a abandona. De manhã, ao acordar, encontra sobre a mesa uma pequena flor de jasmim, a mesma que havia deixado no altar da santa semanas atrás. O perfume é o mesmo. Gerluce fica imóvel. Foi ela, foi a santa. Sussurra, tomada por um medo reverente. Decidida a interpretar aquilo como um sinal de que precisa mudar, Gerluce vai até a igreja e acende uma vela. Eu vim agradecer por ter me tirado daquela casa viva e para pedir que a senhora me mostre outro caminho. A vela trêmula e o padre se aproxima devagar, percebendo o semblante perturbado da moça. Filha, o medo às vezes é o instrumento da fé. Às vezes Deus fala com a gente através do espanto, diz o religioso. Gerluce o escuta em silêncio, mas sente que dentro dela algo foi abalado de forma irreversível. De volta à chacrinha, os boatos sobre o quarto das Três Graças crescem. Alguns dizem que o local é amaldiçoado, outros juram que a santa protege quem tem o coração puro. Gerluce tenta se afastar das conversas, mas o olhar curioso de Ferete a persegue. Ele nota que algo mudou nela, uma serenidade estranha, quase inquietante. Tá tudo bem, menina? Tá com cara de quem viu assombração, provoca ele rindo. Gerluce apenas desvia o olhar e responde. Vi sim, mas nem todo mundo entenderia. A partir desse episódio, a jovem começa a evitar passar perto da mansão, mas sente que o destino insiste em cruzar seu caminho com o de Arminda. Cada vez que vê a patroa, o arrepio volta. E quando Viviane comenta que ouviu passos no quarto durante a madrugada, Gerluce empalidece. Deve ter sido o vento, tenta disfarçar, mas no fundo sabe que o vento daquela casa tem nome e talvez propósito. Enquanto isso, Arminda, sem imaginar nada do que aconteceu, percebe que a energia da casa está diferente. Desde que essa santa chegou aqui, tudo ficou estranho, comenta, observando a estátua. O ar muda, as cortinas se movem, e o clima na mansão parece carregar um segredo maior do que todos imaginam. Gerluce ainda tentará seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, mas o episódio no quarto das Três Graças continuará a persegui-la como uma sombra. As noites se tornarão mais longas, o sono cada vez mais leve. Sempre que fecha os olhos, ela revive o momento em que a porta se trancou sozinha. Às vezes, acorda com a sensação de que alguém sussurra o seu nome, bem perto do ouvido. O medo se mistura à fé, e o arrependimento se transforma em promessa silenciosa. Mesmo assim, a realidade bate à porta, e com força. Lígia, sua mãe, piora. O dinheiro devolvido faria diferença, e Gerluce se vê atormentada pela dúvida. Será que a santa a castigou por não ter usado o dinheiro para salvar a mãe? Ou foi justamente o contrário?
uma provação para testar sua fé. O dilema a consome até que ela toma uma decisão drástica: procurar Arminda pessoalmente. Com o coração apertado, Gerluce bate à porta da mansão. Ferete a atende, surpreso com a visita. "O que você quer aqui, menina? Arminda não recebe gente da sua laia sem avisar", dispara ele debochado. Mas Gerluce não se intimida. "Eu preciso falar com ela. É sobre o quarto das Três Graças." As palavras bastam para mudar o semblante do capataz. Ele a encara, sério, e a deixa entrar. Ao pisar novamente naquele chão, o mesmo arrepio retorna. As paredes parecem observar, e o silêncio pesa como chumbo. Quando Arminda surge com seu olhar frio e altivo, Gerluce respira fundo e fala com voz firme. "Eu entrei no quarto da senhora, peguei o dinheiro e devolvi. Tava desesperada, mas algo lá dentro não me deixou seguir com isso." A dondoca fica imóvel, sem reação imediata. Por um instante, o rosto dela endurece ainda mais. "Você fez o quê?" pergunta, entre raiva e curiosidade. Gerluce se ajoelha, chorando. "Eu devolvi tudo, juro por Santa Rita. Eu só queria comprar os remédios da minha mãe. Mas quando a porta se fechou, eu entendi. Não era para mim." Arminda, em silêncio, observa a moça com olhos que escondem mais do que revelam. "Você teve coragem de me confessar isso? Sabe que poderia acabar presa?" pergunta num tom gélido. Gerluce, sem medo, responde: "Prefiro pagar o preço do que viver sem paz."